Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade que a gente estava falando sobre derivadas, tá? Na última aula a gente falou sobre taxas relacionadas e aproximações lineares, que eram tópicos importantes de aplicação, né? A gente pega a derivada e tenta dar significado sob o ponto de vista prático, né? Sob o ponto de vista das aplicações. Então, a gente viu ali as taxas relacionadas e as aproximações lineares. Hoje a gente vai começar a utilizar o conceito de derivada para a gente tirar conclusões, né, a respeito das funções. A gente vai pegar as derivadas, vamos analisar as derivadas e entender o que a derivada diz sobre uma determinada função. Tá? Esse vai ser o nosso objetivo nas próximas aulas. E hoje a gente vai começar falando sobre extremos absolutos, extremos relativos, teorema de Fermat, de Weierstrass, etc. Tá? Para a gente poder dar continuidade a esse planejamento, tá? Então, vamos começar definindo, hoje é a nossa 14ª aula, tá? Vamos começar definindo o que são extremos absolutos e extremos relativos, tá? Então a gente define como valor máximo, considere uma função, tá? Deixa eu só colocar aqui extremos absolutos. Vou considerar uma função aí definida, seu domínio em R, e eu vou pegar um ponto qualquer C que pertence ao domínio dessa função. Eu vou chamar de valor máximo, o valor máximo absoluto da função. O que vai ser o valor máximo absoluto de f? Eu vou dizer que f de c vai ser o valor máximo absoluto da função em seu domínio se f de c for maior do que ou igual a todos os outros valores da função. Se esse valor f de c for maior do que todos os outros valores da função, eu digo que esse vai ser o valor máximo absoluto da função. Tudo bem? De modo totalmente análogo, o que vai ser o valor mínimo absoluto da função? Bom, o valor mínimo absoluto da função vai ser um valor f de c, de modo que esse f de c é menor do que ou igual a todos os outros valores da função para todo x no domínio da função. Então, se f de c for maior do que ou igual a qualquer outro valor da função, para qualquer ponto no domínio dela, eu digo que esse f de c é o maior valor que a função assume. E se f de c for menor do que ou igual a qualquer outro valor da função, para qualquer ponto no domínio, eu digo que esse f de c é o menor valor que a função assume. Tá? Se eu olhar, vou pegar um gráfico aqui. Olha só, vamos pegar como exemplo esse gráfico aqui, ó.
Pega esses dois pontos, C1 e C2. Observem que estou definindo essa função f nesse intervalo, daqui até aqui, tá? O maior valor que essa função f assume é esse cara aqui, ó. É f desse ponto que eu chamei de C1. Esse f de C1, eu vou chamar ele de valor máximo absoluto da função. Por que absoluto? Porque ele é o maioral entre todos os outros valores. Então, ele vai ser o valor máximo absoluto da função. Já no ponto C2 aqui, ó, esse f de C2, ele vai ser o que a gente vai chamar de valor mínimo absoluto, porque ele é o menor de todos os valores da função. Tudo bem? Ok? O ponto C, nesse primeiro caso, o ponto C é nele que a função assume o seu valor máximo absoluto. Então eu vou dizer que esse ponto C é ponto de máximo absoluto. Então não vamos confundir o valor máximo com o ponto de máximo. O que é o valor máximo? É o valor da função, o valor que a função assume no ponto de máximo. Então eu estou chamando esse C1 aqui, ó. Esse C1 aqui, nesse exemplo, é ponto de máximo absoluto da função. E esse C2 aqui vai ser o ponto de mínimo absoluto da função. Por que ponto de máximo absoluto? Porque é nele que a função assume o seu valor máximo. Por que esse é o ponto de mínimo absoluto? Porque é nele que a função assume seu valor mínimo absoluto. Então, o valor é a imagem da função no ponto correspondente. Então, esse é o valor máximo no ponto de máximo e esse é o valor mínimo no ponto de mínimo. Tudo bem? Tá claro? Às vezes, a gente até acaba confundindo, não sei se essa é a palavra ideal, mas às vezes a gente acaba substituindo o ponto C1 e C2, que são ponto de máximo e ponto de mínimo, pelo par ordenado C1F de 1 ou C2F de 2. F de C2. Tá? Então, às vezes a gente chama de ponto de máximo somente para o C1, ou às vezes a gente pode chamar de máximo, ponto de máximo também para o par ordenado C1F de C1. Tudo bem? Ok? Agora, o importante é não confundir o ponto com o valor máximo, tá? Se na hora de um problema perguntar, determine o valor máximo da função em tal intervalo. Então, você tem que calcular a imagem da função no ponto de máximo ou de mínimo, tá? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Beleza. Então, observaçãozinha, que é o que eu falei agora há pouco. O número C é chamado de máximo ou mínimo absoluto, ou simplesmente ponto de máximo ou de mínimo absoluto da função, de acordo com a definição que acabamos de mostrar. Então, nesse exemplo aí, o ponto C é o ponto de máximo absoluto da função, e o ponto D é o ponto de mínimo absoluto da função. Já o valor máximo absoluto da função é f de C, e o valor mínimo absoluto da função é f de D. Ok? Tá? De modo totalmente análogo, nós podemos definir os extremos relativos de uma função, tá? O que são os extremos relativos? Aqueles foram os extremos absolutos, ou em alguns casos a gente pode chamar também de extremos globais, tá? Então isso aqui eu posso chamar de valor máximo global da função, valor mínimo global da função. Máximo ou mínimo global ou absoluto é a mesma coisa aqui pra gente, tá? Vamos falar dos extremos relativos, ou também em alguns casos vocês vão ver extremos locais, tá? Relativos ou locais
é o que a gente vai definir agora. Então eu vou dizer, vamos definir o que vai ser o valor máximo relativo ou local da função, tá? Vamos pegar a mesma definição, vamos pegar uma função, domínio em R, e um ponto C do domínio dessa função. Então eu vou dizer que f de C vai ser o valor máximo relativo ou local da função se f de C for maior do que ou igual a f de x, isso para x próximo de C. Então, quando x estiver próximo do C, se o f de C for maior do que todo mundo que está próximo desse cara, então ele vai ser o valor máximo local ou relativo da função. Tá? E de modo análogo, definir como valor mínimo relativo ou local da função, esse f de C, se ele for menor do que ou igual a f de x para x próximo de C. Lembrando que essa frasezinha aqui, gente, x próximo de C, o que é isso, né? O que significa dizer que x está próximo de C? Significa dizer, se eu olhar aqui para o intervalo, está aqui o ponto C. Significa dizer que vai ter o intervalinho de centro em C e raio delta, por exemplo. Então aqui vai ser o C mais delta e aqui vai ser o C menos delta, que satisfaz essa condição. Então, se existir um intervalinho de centro em C e raio delta, em que f de C for maior do que ou igual a f de x para todo x, vou até colocar o símbolo aqui, para todo x nesse intervalinho, então nesse intervalo, f de C vai ser o maior valor da função. Pode ser que tenha um cara maior que ele fora desse intervalo? Pode. E por isso que vem a nomenclatura extremos relativos, porque aqui não é o caso anterior, que o caso anterior era o absoluto, eu olhava para todo o domínio da função. Aqui eu estou olhando só para um pedaço do domínio da função. Então, se em uma certa parte da função o f de C for o maior, então eu vou dizer que ele é um máximo local ou máximo relativo. E se ele for o menor, eu vou dizer que ele vai ser o mínimo local ou mínimo relativo. Tudo beleza? Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou colocar uns pontos aqui, ó, A, B, C, D e E. Então, olha só. Esse ponto B é o ponto de máximo global ou absoluto da função. Porque não tem nenhum outro valor, a função está definida nesse intervalo, de A até E. Não tem nenhum outro valor que ultrapasse ele. Então, ele é o máximo global. Tudo bem? Então, o B aqui, nesse caso, ele é o ponto de máximo global ou absoluto da função. Quem é o mínimo, quem é o ponto de mínimo global ou absoluto da função? Dessa função aí. É o C.
Tá claro? O C é o ponto de mínimo global da função. Agora, o ponto D, por exemplo, o que ele é? Ele é um ponto de máximo local ou relativo. Por quê? Porque quando eu olho perto do D, se eu olhar para um intervalinho de centro em D e raio delta, perto do D, é nele que a função assume o maior valor. Então eu vou dizer que este ponto D, ele é um ponto de máximo local ou relativo da função. Ficou claro? Tudo bem? O ponto A, será que ele é o máximo ou mínimo global ou local? Olha perto do ponto A, e você pode até falar, professor, mas não faz sentido olhar para a esquerda do ponto A. Tudo bem, olha só para a direita do ponto A. Perto do ponto A, olhando só para a direita, intervalinho de centro em A e raio delta só à direita dele. O A é o quê? Ele é mínimo relativo. Ele é o menor valor que a função assume nesse intervalinho aqui, ó. Qualquer ponto que eu tomar aqui nesse intervalo, a imagem vai ser maior que f de A. Então esse ponto A, ele também vai ser ponto de mínimo local da função. Assim como o ponto E. Se eu olhar perto do ponto E, ele é o menor, é nele que a função assume seu menor valor. Tudo bem? Então o ponto E é ponto de mínimo local também. Olha, professor, então essa função tem 2 pontos de mínimo local? Sim, não tem problema. A função pode ter mais de um ponto de mínimo, mais de um ponto de máximo local ou global. Tudo bem? Tem algumas funções que a gente já conhece bastante, que elas têm infinitos pontos de máximo e de mínimo locais, globais ou locais. Porque todo ponto, observação, todo ponto de máximo ou mínimo global é automaticamente um ponto de máximo ou mínimo local. Concorda com essa observação? Se esse ponto aqui é um ponto de máximo global, automaticamente ele também é um ponto de máximo local. Se ele é o maior em todo o domínio, se eu olhar só um pedacinho aqui no B, ele continua sendo maior. Agora, a recíproca dessa informação que eu dei é verdadeira? Todo ponto de máximo local é também ponto de máximo global? Não. Esse aqui é um máximo local que não é máximo global. Beleza? Então, essa recíproca aí não é verdadeira. Agora, cite uma função que tem infinitos pontos de máximo e mínimo globais ou locais. Função seno ou função cosseno. Perfeito. Função seno ou função cosseno. Vamos pegar a função seno. A função seno, o gráfico dela é assim, né? E esses pontos aqui, eles ficam imprensados aqui entre 1 e menos 1. Então, nesses pontos aqui, ó, nesses pontos aqui, nós temos pontos de máximos globais ou absolutos da função. E automaticamente são pontos de máximos locais. E nesses pontos aqui, nós temos também pontos de mínimo globais ou, nesse caso, também locais da função. Então, uma função, ela pode ter mais de um ponto de máximo ou de mínimo globais ou locais. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Tá. E assim como nós
fizemos a observação aqui nesse caso, esses aqui, o ponto C1 e C2, nós chamamos de ponto de máximo absoluto e mínimo absoluto. Então eu posso chamar, como eu falei, esses pontos B, C, D, A e E, pontos de máximo ou mínimos globais ou locais, tá? E as imagens desses pontos, então esse cara aqui, ó, f de B. F de B é o valor máximo absoluto da função. F de A é um valor mínimo relativo ao local da função, tá? Esse ponto aqui, F de D é um valor máximo local da função. F de E é um valor mínimo local da função. E F de C é o valor mínimo local, ou nesse caso absoluto da função. Tudo bem? Tá? Então, é importante que essas definições estejam bem claras para vocês, tá? Porque a gente vai ver a seguir. Então, aqui nesse exemplo, ali o ponto A é um ponto de quê? Ponto A é um ponto de quê? Máximo relativo ao local da função. E o ponto B é o mínimo absoluto da função. Essa função tem máximo global? Não tem, né? Pelo que apresenta no gráfico, parece que ela continua crescendo, então não tem máximo global. Tudo bem? Tem máximo local, global não. O ponto zero ali é o quê? Ponto zero aqui, ó. Mínimo local da função. Tudo bem? Se eu olhar perto do zero, ele vai ser o menor valor que a função assume, então ele é um mínimo local. Belezinha? Tá? Não tem ponto de máximo, isso. Não tem ponto de máximo global, né? Nesse caso vai ter até um ponto de máximo local, que é o ponto A ali, mas global não. Ali ele, pelo gráfico, dá para entender que ele continua crescendo ali para menos infinito, quando você olha para o x tendendo a menos infinito, né? Essa função tem máximo local ou global? Não, né? Função quadrática aí com cavidade voltada para cima, não tem máximo local nem global. Tem mínimo? Tem, né? Ali no 2, tem mínimo local ou global, né? Nesse caso tanto faz, é o mínimo local ou global. Essa função tem máximo global? Tem mínimo global? Tem máximo local? Dá? O 3? Não, lembrando que aqui é sempre olhando para o eixo X, né? Seria o 0, né, no caso. Mas esse ponto 0, ele não é nem máximo, nem mínimo, nem global, nem local. Porque olha só, para ser máximo ou mínimo local, eu preciso de um intervalinho tal que nesse intervalo o valor da função nesse ponto seja o menor ou o maior de todos. Então, se eu olhar lá para o gráfico, bota lá o gráfico. Imagina aqui um intervalinho de centro em 0. Se eu pegar para a direita do intervalo, eu vou ter valores maiores do que f de 0, que é menos 3. E se eu pegar a esquerda do intervalinho, eu vou ter valores que são menores do que f de 0, que é menos 3. Então, pela direita já vou ter valores maiores, pela esquerda já vou ter valores menores. Ou seja, nesse ponto eu não tenho nem máximo nem mínimo local. Tudo bem? Ok? Então, cuidado com isso. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho uma característica importante a respeito de pontos como esse, tá? Bom, aí a gente chega num teorema importantíssimo da aula de hoje, que é o teorema do valor extremo, ou teorema de Weierstrass, tá? Que nos diz o seguinte, esse teorema é muito importante, tá?
de Weierstrass. Diz o seguinte, ó, se f for contínua, olha as hipóteses do teorema. Se f for contínua aonde? Em um fechado, em um intervalo fechado AB. Então, com certeza, deixa eu só melhorar isso aqui. Se f for contínua em um intervalo fechado AB, então com certeza vai existir pontos C e D que pertencerão ao intervalo AB, tais que f de C é máximo absoluto e f de D é mínimo absoluto. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que f de D seja o máximo absoluto, e o f de C seja o mínimo absoluto, tá? Mas o que o teorema de Weierstrass nos diz? Se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, essa hipótese é crucial, tá? Só funciona 100% de certeza se a função for contínua no fechado. Então, com certeza, nós teremos dois pontos nesse intervalo em que a função nesses pontos assume o valor máximo e o valor mínimo. Não tem para onde correr. Imagina aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Olha só, imagina uma função definida neste intervalo aqui, ó, de A até B. Intervalo fechado. O que é uma função contínua? Lembra? Uma função é contínua em um intervalo ou no seu domínio todo, quando você pode desenhar, graficamente falando, você desenha ela sem tirar o lápis do papel. Não é isso? Ou seja, ela não tem saltos, né? Não tem buracos. Então, vamos imaginar aqui que bem aqui está o valor f de A e aqui está o valor f de B. Então, eu preciso desenhar um gráfico daqui para cá. Esse intervalo aqui, deixa eu só corrigir que é fechado, tá? Eu preciso desenhar um gráfico daqui para cá, um gráfico contínuo, de modo que não tire o giz do quadro, no meu caso. No caso de vocês, o lápis do papel, tá? Então eu vou desenhar um gráfico aqui qualquer. Pronto. Isso é uma função contínua. Tá? Pergunta: essa função tem máximo e mínimo absoluto nesse intervalo? Tem, não tem jeito. Tá bem aqui, ó. O mínimo absoluto está bem aqui, neste ponto. Vou chamar esse ponto, como é que eu chamei? Podia chamar de C ou D, qualquer coisa. Vou chamar de D para combinar com o que eu escrevi aqui. E aqui é o ponto C. Então esse aqui é o ponto de mínimo absoluto da função e aquele lá é o ponto de máximo absoluto da função. Não tem jeito. Qualquer função contínua em um intervalo fechado que você desenhar, ela vai ter que obrigatoriamente ter um ponto de máximo e um de mínimo absoluto. Tudo bem? Ok? Então esse teorema é muito importante, porque se olha para uma função, vamos pegar uma função contínua, não só no intervalo fechado, não em todos os reais, né? Se eu pegar um recorte dessa função, né, um recorte do domínio dessa função, naquele recorte ela vai ter um máximo e um mínimo absoluto. Qualquer função contínua que você pegar, você faz um recorte, tira uma foto de uma parte da função. Nessa foto ela vai ter que ter um máximo e um mínimo absoluto, não tem jeito.
Aí você pode até tentar fazer gráficos diferentes que satisfazem a hipótese lá do teorema, né? Por exemplo, vamos pegar um outro gráfico aqui, que muitas vezes os alunos usam para tentar ver se o teorema de fato é verdadeiro, tá? A gente podia demonstrar o teorema, mas é meio complicadinho demonstrar o teorema, a gente precisa de alguns elementos que vocês ainda não devem ter visto. Então a gente vai só assumir ele como verdade, tá? Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. É uma função constante. Esse gráfico é o gráfico de função contínua? Sim, é uma função contínua. Tem máximo e mínimo absoluto? Tem. Todos os pontos são máximos e mínimos absolutos dessa função. Todos os pontos no intervalo AB são pontos de máximo e de mínimo absoluto, já que todos são iguais. Tudo bem? Podia ser uma reta, uma função do primeiro grau também, não tem problema. Vamos ver. Esse aqui. Quem são o máximo e o mínimo absoluto da função? O A e o B. O A é o mínimo, o B é o A. O A é o mínimo, o B é o A já. O B é o máximo. Tá? É uma função contínua, então, pelo teorema de Weierstrass, tem que ter o máximo e o mínimo absoluto em AB. Tudo bem? Agora, olha só que legal. E agora, essa função tem máximo e mínimo? Não. Essa função não tem máximo nem mínimo absoluto. Né? Qual é o domínio dessa função? É o intervalo AB aberto. Essa função, presta atenção, essa função é contínua em seu domínio? É. Ela é contínua no domínio dela. Mas o domínio dela é um intervalo fechado? Não. Então eu não posso exigir que o teorema de Weierstrass funcione para essa função. Porque o teorema de Weierstrass só funciona se você tiver uma função contínua em intervalo fechado. Como aqui eu tenho intervalo aberto, eu não posso exigir que essa função tenha valor máximo e valor mínimo absoluto nesse intervalo. Tem que ser no jogo, né? Eu tenho que garantir que a função está definida em um intervalo, seja contínua em um intervalo fechado. Se for um intervalo fechado e ela for contínua nesse intervalo, então com certeza eu posso garantir que ela vai ter o máximo e o mínimo global. Tá? Então esse aí é um exemplo que na verdade não é um contra-exemplo do teorema de Weierstrass, né? Porque às vezes o cara quer procurar alguma coisa para tentar ver se o teorema funciona mesmo. Isso não contradiz o teorema de Weierstrass, porque a função não ela é contínua, mas não é contínua em intervalo fechado, tá? Outra funçãozinha que parece que contradiz o teorema, mas não contradiz, olha só. Vamos pegar uma função exponencial. Vamos pegar uma exponencial aqui, ó. Deixa eu só... Por exemplo, a exponencial de base 3, né? 3 elevado a x. Essa função é contínua? Sim. Ela tem mínimo absoluto? Não. Ela tem máximo absoluto? Não. Contradiz o teorema de Weierstrass? Não.
Por que não? Porque o Weierstrass diz que a função tem que ser contínua no fechado. Qual é o domínio daquela função? Todos os reais. Tudo bem? Agora, se eu fizer um recorte dessa função, cortar daqui, por exemplo, daqui, ó, até aqui, olha só para esse pedaço. Essa função vai ter máximo e mínimo absoluto? Aí vai. Então, essa é a importância de nós olharmos e garantirmos a hipótese do teorema. O teorema só funciona, a tese do teorema só funciona quando você garante que as hipóteses dele estão sendo atendidas, tá? Então tomem cuidado com isso. Alguma dúvida até aí? Não? Olha esse gráfico aqui, ó. Preste atenção nesse aqui. Qual é o domínio dessa função, pessoal? Qual é o domínio dessa função? De 0 a 2. Fechado. Sim ou não? Fechado aqui, ó. De 0 a 2. Em R. Essa função tem mínimo absoluto? Tem. Qual é o valor? Qual é o valor mínimo absoluto dessa função? 0. 0. Esse valor é assumido em que ponto? No 2. O ponto 2 é ponto de mínimo absoluto. O valor mínimo, cuidado, o valor mínimo absoluto da função é 0. Tudo bem? Essa função tem valor máximo absoluto? Qual é o valor máximo absoluto dessa função? Não tem. Está aberto aqui. O que significa? Essa função é sempre crescente. Ela cresce indefinidamente, mas nunca chega no valor, nesse número aqui, né? Eu não sei quanto é esse número aqui. Ela nunca chega nesse número. Uai, a função está definida no intervalo, tem valor mínimo, mas não tem valor máximo. Isso quebra Weierstrass? Quebra? Não. Se tiver o quê? Aqui? Esse aqui? Pra cá? Ah, esse ir pra cá? Não, mas aí eu teria um cruzamento, né? Aí já não seria função. Tipo, vir algo pra cá assim até aqui? Este ponto? Direto pra cá. Mas aí eu teria um cruzamento do gráfico, aí já nem seria função, né? E ficaria uma coisa assim, né? Pois é. O que eu estou afirmando? Esse exemplo, ele não quebra o teorema de Weierstrass. Por quê? Porque essa função não é contínua no intervalo fechado. Essa função é contínua desse intervalo? Não, tá bem aqui, ó. Ponto 1 é ponto de descontinuidade da função. Tem um salto aqui. Então, para que o teorema de Weierstrass esteja garantido, a hipótese tem que ser bem amarrada. A função tem que ser contínua no fechado. Essa função, ela está definida no fechado, mas ela não é contínua nesse intervalo. Ficou claro, gente? Então, tomem cuidado, tá? Muito cuidado com essas coisas. O ponto 1 é o ponto de descontinuidade da função. Tá? Agora, se eu puxasse, presta atenção, se eu puxasse esse ponto para cá, se o gráfico da função fizesse isso aqui, ó, pá, e voltasse para cá, a função seria contínua? Aí seria. E ela teria valor máximo? Teria, seria esse cara aqui. Sacou? E o mínimo continuaria esse. Não, aí eu tô falando, se eu puxar esse ponto fechado para cá,
Aí faria isso e isso. Aí a função é contínua no intervalo fechado, então ela tem que ter máximo e mínimo absoluto. Beleza? Tá? Então tomem cuidado, tá? Aí, depois do teorema de Weierstrass, nós temos um outro teorema importantíssimo, olha só, que é o teorema de Fermat. Diz assim, ó: se f se uma função tiver um valor máximo ou mínimo local em um certo ponto C, e se a derivada da função deste ponto existir, então a derivada da função desse ponto tem que ser zero. Então, olha o que o teorema de Fermat diz. Se você tem uma função, você sabe que em um certo ponto ela tem máximo ou mínimo, e você sabe que a derivada naquele ponto existe, então a derivada naquele ponto vai ter que ser zero. Olha só, vamos começar com esse aqui. Esse aqui é um ponto de mínimo local, sim ou não? É global, então é local. Esse é um ponto de mínimo, de máximo global ou local. Que característica tem a reta tangente ao gráfico da função desses dois pontos? Como que é a reta tangente ao gráfico da função desses pontos? Ela é horizontal, ela é assim, ó. Se a reta é horizontal, o coeficiente angular dela é quanto? É zero. E o coeficiente angular da reta tangente a uma curva é o quê? É a derivada da função. Então a derivada, isso aqui está dizendo que a derivada da função f no ponto D é zero. E aqui está dizendo que a derivada da função C, a derivada da função f no ponto C é zero. Ou seja, eu sei, presta atenção, as hipóteses do teorema de Fermat. Eu sei que essa função tem máximo ou mínimo local. E eu sei que a derivada existe. Que conclusão eu tirei? Que a derivada é zero. Tudo bem? Pega qualquer ponto aqui. Nesse caso aqui da função constante, qualquer ponto vai ser ponto de máximo ou mínimo. A derivada nesse ponto é quanto? É zero. A reta tangente vai ser horizontal, então é zero. Aqui não tem derivada aqui, porque ela não existe aqui, né? Não está nem definido, só calculamos derivada de funções em pontos que estão no domínio. Isso aqui nem está definido. Aqui não existe derivada. Deixa eu pegar outro exemplo. Deixa eu colocar outro gráfico aqui. Vou pegar aquele gráfico, aquele último gráfico lá, ó, parecido com ele, que é assim, ó. O teorema de Fermat diz que se você sabe que a função tem o máximo e mínimo e a derivada existe, então a derivada é zero. Esse ponto aqui é ponto de máximo, concorda? Eu já sei que ele é ponto de máximo. Eu posso afirmar que a derivada aqui é zero? Não. Quanto é a derivada da função desse ponto? Ela não existe. Lembra que eu falei para vocês que qual é a característica gráfica de uma função derivável? Ela é uma curva suave. Ela não tem pontos de descontinuidade, como esse aqui, por exemplo. E ela não tem bicos. Porque no bico, onde que está a reta tangente, né? Não está definido. Né? Então, apesar de essa função, nesse ponto, ter ponto de máximo, eu não posso afirmar que a derivada é zero, pelo teorema de Fermat, porque, na verdade, a derivada, nesse caso, não existe. Ficou claro? Tudo bem? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso. Olha um outro exemplo clássico. Mostra lá o slide. Função módulo de x. Ali no bico, ali no zero,
ela tem um valor mínimo, mas a derivada nesse ponto zero é zero? Não, é um ponto de bico. Derivada ali não existe. Tá? Isso não contradiz o teorema de Fermat. O teorema de Fermat diz que se eu sei que tem máximo ou mínimo e eu sei que a derivada existe, então a derivada é zero. Aí eu já sei que a derivada não existe nesse ponto. Tá bom? Mas, olha outro aqui, ó. Olha esse exemplo. Vou já concluir o raciocínio que eu estava tecendo. Mas olha esse outro exemplo. A função x ao cubo, a derivada dela é 3x², certo? A derivada de x ao cubo é 3x². E o valor da derivada da função f, a x ao cubo, no ponto zero é zero. Mas esse ponto aqui é ponto de máximo ou de mínimo? Não. Então, olha só, preste atenção. Esse exemplo aí, eu estou vendo um ponto onde a derivada é zero, mas este ponto não é nem máximo nem mínimo. Porque quando a gente olha o teorema de Fermat, a gente fica, então, os pontos onde a função tem valor máximo ou mínimo, são os pontos onde a derivada é zero. Não necessariamente. Esse aqui é um exemplo que me diz que, mesmo se a derivada da função em um certo ponto do domínio for zero, este ponto não necessariamente será máximo ou mínimo da função. Fez sentido? Ficou claro isso? Mas esses exemplos que nós acabamos de ver nos dizem o seguinte: bom, tá, eu sei que se a derivada for zero, não necessariamente o ponto vai ser máximo ou mínimo. Mas eu sei que se a derivada existir e eu sei que esse ponto é ponto de máximo ou mínimo, então a derivada é zero. E eu vi um exemplo em que, esse exemplo aqui, mesmo a derivada não existindo, esse ponto era um ponto de máximo e podia ser de mínimo, se eu desenhasse o gráfico para baixo. Que conclusão eu posso tirar disso? Aí eu tiro essa conclusão aqui, ó. Eu defino o que é um número crítico da função. Olha só, a gente vai definir um número ou ponto crítico de uma função como o ponto onde a derivada é zero ou ela não existe. Tudo bem? Este ponto aqui, ó, a derivada não existe. Então eu vou chamar ele de ponto crítico da função. Estes dois pontos aqui, a derivada é zero. Então eu vou chamá-los de pontos críticos da função também. Ponto crítico de uma função é o ponto onde a derivada da função não existe ou é zero. Tudo bem? Então eu posso reescrever o teorema de Fermat da seguinte forma: se a função tiver um ponto de máximo ou de mínimo local em um certo ponto C, então esse ponto C tem que ser crítico. Ou seja, esse ponto C ou ele tem a derivada zero ou a derivada nele não existe. Eu havia colocado o teorema de Fermat assim: se f tem máximo ou mínimo em C e a derivada da função f em C existe, então a derivada da função f em C é zero. Foi isso que eu falei. Agora eu estou reescrevendo o teorema de Fermat em termos da definição de ponto crítico. Se a função tem ponto de máximo ou de mínimo em C, então C é ponto crítico da função. Ou a derivada nesse ponto é zero, ou então a derivada não existe. Então isso me dá uma maneira de investigar onde estão os possíveis valores de máximo ou de mínimo da função. O teorema de Weierstrass, que nós falamos agora há pouco, ele me diz que se f é contínuo em intervalo, então existe ponto de máximo e mínimo nesse intervalo. Só que ele te dá apenas a existência. Ele não te diz quem são esses pontos. Tá claro? Se a função for contínua em intervalo, ele me garante que existem dois pontos, pelo menos dois pontos, que a função é máximo e mínimo nesses dois caras. Mas ele não me diz como achar esses caras.
Então pode ser que isso seja útil para a gente saber que existe, mas se eu quiser descobrir quem são esses caras, eu não sei ainda utilizando só o teorema de Weierstrass. Então o teorema de Fermat, vamos entender ele como uma complementação a esse resultado, porque o teorema de Fermat agora me diz como procurar esses caras. Onde eu vou procurar os possíveis valores de máximo ou mínimo da função? Nos pontos onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. Porque onde a derivada se anula ou não existe, é lá que podem estar os possíveis valores de máximo ou de mínimo da função. Ficou claro? Tá? Então, olha só. Vamos fazer uns exercícios aqui. Encontre os pontos críticos dessas funções aí. Eu quero achar o ponto crítico da função x² menos 4x mais 3. O que é um ponto crítico? É um ponto onde a derivada da função não existe ou é zero. Então, o que eu vou fazer para achar os pontos críticos? Eu calculo primeiro a derivada dessa função. Que é a derivada dela? 2x menos 4. E agora eu vou achar os valores de x que fazem com que essa derivada não exista ou seja zero. Bom, essa derivada, essa função é uma polinomial, ela existe para todos os reais. Não tem nenhum ponto onde essa derivada não existe. Ela existe para todo mundo. Então, nesse caso, basta procurar os pontos onde a derivada é zero. Bom, a derivada é 2x menos 4. 2x vai ser igual a 4. Então, x vai ser igual a 2. Então, x igual a 2 vai ser o nosso ponto crítico da função. É nele, aí preste atenção, ele é o ponto crítico. Então é nele que a função pode ter um valor máximo ou um valor mínimo. Pode ter. Não é garantia ainda que esse ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo. A gente viu o exemplo da função x ao cubo, que lá no zero a derivada é zero, a derivada no 2 dá zero, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Mas lá na função x ao cubo, no zero, a derivada é zero, mas ele não é máximo nem mínimo. Ele vai ser o que a gente vai classificar mais à frente de ponto de inflexão da função. Tá? Mas daqui a 1 ou 2 aulas a gente vai ver isso. Tá? Por enquanto, esse x igual a 2 é apenas um ponto crítico da função. É nele que a função pode ter um ponto de máximo ou de mínimo absoluto, ou local da função. Tá? No caso da função x ao cubo é fácil, né? Porque x² menos 4x mais 3. É fácil, porque essa função é uma polinomial de grau 2, com cavidade voltada para cima. Então esse ponto 2, ele vai ser o ponto crítico, onde a derivada é zero, aqui, ó, vai ser o ponto de mínimo absoluto da função. E na verdade a gente pode até generalizar esse raciocínio para as funções polinomiais do segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Olha só, vamos achar os pontos críticos dessa função? Como é que a gente faz? Calcula a derivada. Quem é a derivada de ax²? 2ax. Derivada de bx é b e derivada de c é 0. Essa aqui é uma função polinomial. Essa derivada existe para todos os reais, então eu vou procurar apenas os pontos em que ela se anula. Bom, para que isso dê zero, 2ax tem que ser igual a menos b, e portanto x tem que ser igual a menos b sobre 2a. Opa! Está aqui menos b sobre 2a. Se eu pegar esse valor, que é o ponto crítico da função, e substituir na função, eu encontro o valor do ponto crítico. O valor da função no ponto crítico. Esse daqui, lembra quem é esse cara? Lá do ensino básico? Lembra quem é menos b sobre 2a? É o x do vértice.
Se você calcular a imagem do x do vértice, você obtém o y do vértice. Quando você faz a continha, ele é menos o discriminante por 4 vezes a. Né? E aqui é onde aparece o ponto de máximo ou de mínimo da função quadrática. Né? Aqui, ó, é aquele ponto menos b sobre 2a, e aqui o menos delta sobre 4a. Aqui também, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, no caso da função quadrática, se você já soubesse que era derivada lá no ensino básico, era muito fácil calcular ponto de máximo ou de mínimo, né? Era só derivar, igualar a zero, encontrava o ponto crítico, que é o ponto de máximo ou de mínimo da função. E se quisesse o valor, é só substituir o valor na função. Acabou. Né? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá? Então, assim que a gente busca os pontos críticos de uma função. Tá? Vamos ver outro exemplo. Olha, outra função. X mais 1 sobre x. O que a gente faz para achar os pontos críticos? A gente deriva a função. Primeiro, vamos derivar. A derivada de x é 1. 1 sobre x é x a menos 1. Quando eu derivo x a menos 1, vai dar menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Né, que é menos 1 vezes x a menos 2, que é o mesmo que menos 1 sobre x ao quadrado. Não é isso? Tá bom? Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada da função. Para eu achar os pontos críticos dessa função, eu olho os pontos onde a derivada não existe ou é zero. Presta atenção agora. Essa derivada não existe em qual ponto? Onde eu não posso fazer a conta? No zero. Tudo bem? Essa derivada ela não existe no zero. F' não existe em x igual a zero. Preste atenção. Logo, podemos afirmar que x igual a zero é ponto crítico de f. Como a derivada não existe no zero, então zero é ponto crítico da função. Certo ou errado? Nesse caso, está errado. Por quê? Professor, o senhor disse que se a derivada não existe em um ponto, esse ponto é ponto crítico da função. Sim. Falei e confirmo. Mas, nesse caso, x igual a zero não é ponto crítico da função. Por quê? Por quê? Fala sem medo. Não exatamente. A derivada não existe no zero, ok, até aqui está certo, mas eu não posso afirmar essa última frase. Não posso dizer que x igual a zero é ponto crítico da função f. Por que não? Porque x igual a zero não está no domínio da função. Se x igual a zero tivesse no domínio da função f, aí ele seria ponto crítico da função. Mas ele não está no domínio da função f. O domínio da função f aqui, ó, domínio de f são os reais menos o zero.
Ficou claro? Se esse ponto zero estivesse no domínio dessa função, aí seria um ponto crítico. Ponto crítico de uma função são pontos que pertencem ao domínio da função. São pontos que pertencem ao domínio da função em que a derivada é zero ou não existe nesse ponto. Então não basta simplesmente olhar para os pontos onde a derivada não existe ou é zero. Eu tenho que garantir que esses pontos estão no domínio da função, para que eles sejam pontos críticos. Tudo bem? Então essa frase aqui, ó, essa última frase, ela não vale. Tudo bem? Ficou claro? Fez sentido isso? Tá? Bom, então, já que, com exceção do zero, né, que não está no domínio da f, a f' existe para todos os pontos do domínio da f. Então, eu tenho que procurar os pontos em que a derivada, a f' é zero. 1 menos 1 sobre x quadrado tem que ser zero. Vamos ver? Como é que eu resolvo essa equação? 1 vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. Tirando a raiz. Mais ou menos raiz de 1, que dá mais ou menos 1. Tá? Então, pontos críticos são esses dois caras. Essa função tem dois pontos críticos. X igual a 1 e x igual a menos 1. Tudo bem, galera? Ficou claro? Dúvidas? Tudo bem? Tá. Bom, então a gente já sabe algumas coisas bem importantes. Na aula de hoje a gente já aprendeu. A gente já aprendeu que quando a função é contínua em um intervalo fechado, ela tem máximo e mínimo absoluto nesse intervalo. A gente já sabe que se a função for... se eu sei que a função tem máximo ou mínimo local e a derivada nesse ponto de máximo ou mínimo local existe, então essa derivada tem que ser zero. Equivalentemente, eu já sei que se a função tem máximo ou mínimo em um certo ponto, nesse ponto a derivada é zero ou não existe, que são os pontos críticos, né? Ou seja, onde a derivada é zero ou não existe, é lá que eu posso ter máximo ou mínimo absoluto da função. Tudo bem? Pode ser que não seja máximo ou mínimo. Observe que até então, esses exemplos, a gente só investigou os pontos críticos. Eu não te disse se esses pontos são máximo ou mínimo. Pois só para a gente investigar quais eram os pontos críticos da função. Tá? Mas agora nós vamos ver um resultado, que é o que a gente chama de método do intervalo fechado. É um resultado importante, que me diz o seguinte, preste atenção. Imagina que você tem uma função contínua em um intervalo fechado. O teorema de Weierstrass, ele me diz que se a função é contínua no fechado, então a função tem máximo e mínimo nesse fechado. Certo? Foi isso que o teorema de Weierstrass nos diz. Weierstrass nos diz que se f for contínua em AB, então f possui máximo e mínimo, tá? Não é ou, é e, máximo e mínimo absolutos em AB. Só que ele não me diz como achar. Ele me diz que existe, mas eu não sei quem são esses dois caras. Tudo bem? O método que a gente vai ver agora, ele é um método que me permite achar esses caras no fechado. Então, se eu tenho uma função que é contínua no fechado, por Weierstrass eu já sei que existe máximo e mínimo, mas eu não sei como acha eles. Como é que eu vou achar eles? Aí presta atenção. Existem dois casos. Quer dizer, existe mais de um caso, né? Mas vou pegar aqui de maneira resumida os dois principais casos. Aqui A, B.
A, B. O que pode acontecer? Pode acontecer algo assim, ó. Pode ser que os pontos de máximo ou de mínimo sejam diferentes de A e B. Concorda? Tudo bem? Os pontos de máximo, esse aqui é o máximo global, esse aqui é o mínimo global. Pode ser que esses pontos sejam pontos internos no intervalo AB. Mas pode acontecer coisas assim, ó, por exemplo. Por exemplo, pode acontecer algo assim, ó. Concorda que pode? Isso aqui é o gráfico de uma função contínua. Quem é o ponto de máximo global da função? É o A. Quem é o ponto de mínimo global da função? É o B. Então pode ser que o máximo ou o mínimo global estejam nos extremos do intervalo. Weierstrass me diz que eles estão no intervalo AB. Não me diz quais são. Esses dois caras, eles podem ser pontos internos ou podem ser até pontos de fronteira, né? Pode ser um ponto A ou ponto B. Concorda? Tudo bem? Então como é que eu faço para procurar quem são esses pontos de máximo ou de mínimo? Aí preste atenção. Preste atenção. Se a função, preste atenção, se a função for derivável no intervalo, então ela existe derivada em todos os pontos internos no intervalo, tá? Então, os possíveis valores de máximo ou de mínimo absoluto da função, se eles estiverem no interior do intervalo, eles vão ser pontos onde a derivada é zero. Sim ou não? Se tiver um ponto em que a derivada não existe, um ponto assim, por exemplo, fosse um gráfico como aquele que a gente fez, que tem um bico interno no intervalo, no caso a derivada não vai existir nele. Tudo bem? Então, quando eu investigo os pontos críticos da função, eu acho os pontos onde a derivada se anula no intervalo ou não existe. Tá claro? Se eu olhar para o valor da função nesses caras e comparar com o valor da função nos extremos do intervalo, eu vou olhar que esse aqui vai ser o máximo e esse vai ser o mínimo. Eu faço a conta. Quanto é o f desse cara? Tá aqui. Quanto é o f desse cara? Tá aqui. Quanto é o f do extremo? Tá aqui. Quanto é o f desse outro extremo? Tá aqui. Quem é o maior desses caras? É esse. Então esse é o máximo. Quem é o menor desses caras? É esse. Então esse é o mínimo. Tudo bem? Aqui vai acontecer algo totalmente análogo. Só que a conclusão vai ser diferente, ó. Aqui a derivada é zero, ou poderia não existir, né? Aqui a derivada é zero ou não existe. Aí eu calculo o valor desse cara. Tá bem aqui. O valor desse cara tá bem aqui. O valor desse cara tá aqui. E o valor desse tá aqui. Opa! Então quem é o maior desses caras? É esse. Então o máximo está nessa extremidade. Quem é o menor desses caras? É esse. Então o mínimo está nessa extremidade. Ou seja, para eu achar, conclusão desse raciocínio, para eu achar os valores máximo e mínimo absoluto de uma função num fechado, no intervalo fechado, eu primeiro acho os pontos críticos, que são os pontos onde a derivada não existe ou é zero. Acho pontos críticos, calculo o valor da função nesses pontos críticos e comparo com o valor da função nos extremos do intervalo. O maior desses valores vai ser o valor absoluto da função e o menor desses valores vai ser o valor mínimo absoluto da função. Tudo bem? Esse é o que a gente chama de método do intervalo fechado, tá? Que é esse métodozinho aqui para vocês, ó.
Olha lá. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado, AB, eu faço o seguinte. Primeiro, encontre os valores, os números críticos ou pontos críticos da função no intervalo aberto, AB. Segundo, encontre os valores da função nos extremos do intervalo AB. Terceiro, compare os valores da primeira e da segunda etapa. O maior deles vai ser o valor máximo absoluto e o menor deles vai ser o valor mínimo absoluto. Os outros serão pontos de máximo ou de mínimo locais da função. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então vamos fazer na prática isso, tá? Vamos ver como é que funciona esse métodozinho. Olha a função. A função é f de x igual a x à terceira menos 3x quadrado mais 1. E eu quero os valores máximo e mínimo absolutos da função no intervalo menos meio a 4. Então, o que eu faço? Primeira coisa é achar os pontos críticos. Primeiro passo, achar os pontos críticos. Vamos lá. Deriva a função. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada de menos 3x quadrado, menos 6x. Derivada de 1 é 0. Se é uma polinomial, existe para todo mundo. Então, eu vou procurar onde essa derivada se anula para achar os pontos críticos. Eu posso pôr 3x em evidência. Aqui fica x menos 2 igual a 0. Tá? E, portanto, 3x é igual a 0 e concluo que x é igual a 0. Ou x menos 2 é igual a 0 e concluo que x é igual a 2. Então, esses dois caras aqui são os pontos críticos. Tudo bem? Já achei os pontos críticos. Segundo passo. Calculo f nos pontos críticos. Então, eu vou calcular f de 0 e f de 2. Tudo bem? Vamos ver quanto dá f de 0. F de 0, vou substituir aqui, dá 1. E f de 2? F de 2, 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 1. 8 menos 12, menos 4. Mais 1, menos 3. Isso aqui é menos 3. Tudo bem? Tá? O que eu faço agora? Calculo, no caso de vocês, calcule f nos extremos do intervalo. Nos extremos do intervalo. Vou colocar do intervalo só para não confundir com o extremo absoluto. A gente está procurando ele, né? Então, vou calcular f de menos meio, que é um extremo, e depois f de 4, que é o outro extremo. Tá? F de menos meio. Menos meio ao cubo dá menos 1/8. Menos meio ao quadrado dá 1/4. 1/4 vezes menos 3 dá menos 3/4. Mais 1. Reduz tudo a um só denominador. Vai ficar menos 1. 8 por 2, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 1, 8. Isso aqui vai dar 8, dá 1/8. Tudo bem? Me corrigir aí se eu não errar a conta.
f de 4. 4 ao cubo dá 64. Né? Porque 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 4 é 64. 4 ao quadrado dá 16. Né? 16 vezes menos 3, menos 48. Mais 1. 64 menos 48 é 16. 16 mais 1, 17. Tudo bem? Então, olha só. Achei os pontos críticos. Calculei o valor da função nos pontos críticos. Calculei o valor da função nos extremos do intervalo. Último passo, comparo. Compare. Então, eu vou comparar esses valores. Qual é o maior desses valores? Então, esse f de 4, que é igual a 17, esse é o valor máximo absoluto ou global da função. Tudo bem? Quem é o menor deles? Menos 3. Então, f de 2, que é igual a menos 3, é o valor mínimo global ou absoluto da função. Pronto. Então, nem preciso olhar para o gráfico da função. Nesse caso aí, para eu saber quem é o máximo e quem é o mínimo absoluto dela nesse intervalo. Pode ser que fora desse intervalo eu tenha outros valores de máximo ou de mínimo. Obviamente vou ter, porque a função é contínua em qualquer fechado, né? Mas nesse intervalo aqueles dois são os valores máximo e mínimo absoluto da função. Pergunta: quem é o ponto de máximo? Ponto de máximo absoluto da função. Ponto de máximo. É absoluto. 4x igual a 4. Por quê? Porque é nele que a função assumiu seu valor máximo. Valor máximo é 17. E o ponto de máximo é 4. É o x. Tá? E o ponto de mínimo? Absoluto. X igual a 2. Tudo bem? Fez sentido? Tá? Deixa eu ver se eu tenho o gráfico dessa função aqui para mostrar. Olha o gráfico dessa função aqui, ó. Naquele intervalo, menos meio a 4. É esse gráfico aí. Então, o ponto de mínimo ali, ó, 2 e menos 3, o par ordenado. E o ponto de máximo, 4 e 17. Desculpa, 2 menos 3, ponto de mínimo, 4 e 17, ponto de máximo, tá? Alguma dúvida? Ficou claro o método? Tá? Vamos treinar mais, eu vou fazer mais uns exemplos, tá? Vou fazer esse aqui. Questão de método de intervalo fechado é questão quase certa na prova. Vou pegar essa função, f de x sobre x quadrado menos x mais 1, e eu quero olhar o máximo e mínimo absolutos dessa função no intervalo fechado 0, 3. Tá? Então vamos lá, primeira coisa, primeiro passo, derivar a função para poder achar os pontos críticos. Aqui eu tenho o quociente, tenho que usar a regra do quociente, né? Então vou fazer direto, vocês já estão craques em regra de derivação. Regra do quociente, deriva de cima dá 1 vezes a segunda, mais ou menos, menos a de cima vezes a derivada da segunda, que é 2x menos 1. Tudo sobre a segunda ao quadrado.
Tudo bem? Vou melhorar ela. Que der para simplificar, simplifica. Aqui eu distribuo menos 2x² mais x sobre x² menos x mais 1 ao quadrado. Então, observem que aqui menos x com mais x cancela. Então ficou x² menos 2x. Desculpa. Dá para operar, né? x² menos 2x² dá menos x², né? x² menos 2x² menos x². Então fica 1 menos x² sobre x² menos x mais 1 ao quadrado. Pronto. Essa daqui é a derivada da função f. Para eu determinar os pontos críticos, eu olho os pontos que estão no domínio da função. Os pontos em que a derivada se anula ou não existe, né? Bom, vamos começar a olhar os pontos onde a derivada pode não existir. Onde essa derivada pode não existir? Ela pode não existir aonde? Quando acontece o quê? Quando x² menos x mais 1 ao quadrado for zero. Tá? Então, quando x² menos x mais 1 ao quadrado for zero, a derivada não existe. Bom, calcular isso aqui é equivalente a calcular isso aqui, né? Concorda? Tá? Onde isso aqui dá zero? Vamos olhar o discriminante. Discriminante é menos o b, eu esqueci o discriminante. Eu já tô calculando as raízes já, né? Menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. O discriminante é b² menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então fica 1 menos 4 que dá menos 3. Opa, discriminante é negativo. O que isso significa? Não. Quando o discriminante de uma função quadrática é negativo, o que isso significa? Não existem raízes reais. Certo? Se eu for calcular pela fórmula, é menos b mais ou menos raiz do discriminante por 2a. Quando eu vou calcular a raiz desse discriminante, como ele é um número negativo, não existe nos reais raiz de número negativo. Então, as raízes da função não existem, da equação não existem. Tudo bem? O que isso significa? Que já que o discriminante é negativo, então não existe raiz para essa equação. Portanto, essa equação não zera. Se ela não zera, essa derivada existe para todo mundo. Tá claro? Ficou claro? Recapitulando. O discriminante deu negativo. Significa que esta equação não zera. Se esta equação não zera, então o denominador dessa fração não dá zero e, portanto, essa derivada existe para todo mundo. Então, para eu achar os pontos críticos, eu vou olhar os pontos em que a derivada toda se anula. Então, f' de x, que é igual a 1 menos x² sobre x² menos x mais 1 ao quadrado, tem que ser zero. Onde que isso dá zero? Isso só dá zero se o numerador zerar. Se 1 menos x² der zero, ou seja, se x² der 1, ou seja, se x for igual a mais ou menos 1. Esses caras são os pontos críticos, certo ou não? Tá certo? Completamente certo? Com certeza? Cuidado, aqui tem uma pegadinha, que não é pegadinha. É uma pegadinha que, se você não prestar atenção, se torna uma pegadinha, mas que na essência não é pegadinha, porque você tem que prestar atenção, né? Para que esses caras sejam pontos críticos, eu estou olhando a função em que recorte? Em que intervalo? 0,3. Esses dois caras estão naquele intervalo? Não. Só desses dois, quem está naquele intervalo? Só um. Então, para aquele intervalo, só o 1 é ponto crítico. Só o x igual a 1 é ponto crítico. Por quê? Porque o menos 1 não está no 0 e 3.
Então, quando eu for comparar os extremos com o valor do ponto crítico, não faz sentido eu comparar os extremos com o valor de um ponto que está fora do intervalo. Ficou claro? Fez sentido isso? Tá? Então, o x igual a menos 1 eu descarto. Eu vou olhar só para esse cara. Tá bom? Então, agora eu vou calcular o valor da função no ponto crítico. A função é essa aqui, f de x, segundo passo, f de x igual a x por x quadrado menos x mais 1. Essa é a função, né? Tá. Agora eu vou calcular f do ponto crítico, que é 1. Quanto dá f de 1, galera? Dá 1. É porque fica 1 sobre 1 menos 1, 0 mais 1, 1 sobre 1 dá 1. Então f de 1 é 1. Tudo bem? Terceiro passo, eu vou calcular o valor da função nos pontos críticos. O intervalo que eu estou procurando é 0 e 3. Então, quanto que dá f de 0, pessoal? 0. E quanto que dá f de 3? 3 sobre 3 ao quadrado menos 3 mais 1. 9 menos 3, 6 mais 1, 7. 3 sétimos. Compara. 1, 0, 3 sétimos. Quem é o maior? 1, certo? F de 1 é igual a 1, é valor máximo, absoluto, o global da função. Quem é o menor? 0. F de 0 é 0. Então, 0 é o valor mínimo, absoluto, ou global da função. Fez sentido? Tudo bem? Então, sempre que nós quisermos encontrar valores máximos ou mínimos absolutos de uma função no intervalo, a gente segue o método do intervalo fechado, mas para isso, lembrem-se sempre, eu preciso que a função seja contínua no intervalo, tá? Vamos fazer a último exemplo. Olha só o último exemplo. Mostra lá a função f de x, log natural, x quadrado mais x mais 1. E eu quero olhar no intervalo menos 1 e 1. Bom, vamos lá. Passo a passo de novo. Primeiro, deriva a função. Derivada do log natural de alguma coisa. 1 sobre essa coisa. X quadrado mais x mais 1. Vezes a derivada disso, que dá 2x mais 1. Tá claro para todo mundo? Pela regra da cadeia. Tá? Eu posso colocar logo isso aqui em cima, só para não ter que reescrever tudo, né? Que vai multiplicar por 1, então aqui vai ficar 2x mais 1. Então vamos buscar onde a derivada não existe. Para que essa derivada não exista, x quadrado mais x mais 1 tem que ser 0. Quanto que dá esse discriminante aqui? B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Dá menos 3, que é negativo de novo. Se o discriminante é negativo, a equação não possui raiz e, portanto, essa derivada existe para qualquer x. Tudo bem? Então, eu vou procurar agora onde a derivada se anula. Essa derivada vai se anular
Quando o numerador zera e o numerador zera, 2x mais 1 é igual a 0, quando x for igual a menos meio. Vê se você concorda, direto. Tudo bem? Tá? Esse ponto está nesse intervalo? Sim, então este é um ponto crítico. Se ele não tivesse naquele intervalo, não teria ponto crítico. Bem? O que eu faço agora? Calculo o valor da função no ponto crítico. Vamos lá. Log natural de menos meio ao quadrado menos meio mais 1. Isso aqui vai ser o log natural. Menos meio ao quadrado é 1/4. Menos meio mais 1 dá meio. Então, esse aqui é o log natural. 1/4 mais 2/4, que dá 3/4. Isso aqui é o f de menos meio. F de menos meio. Tudo bem? 3. Agora eu calculo o valor da função nos extremos. F de menos 1 e f de 1. Quando é f de menos 1 é o log natural de menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1, log natural de 1 é 0. E f de 1, log natural de 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que é o log natural de 3. Certo? Quem é o maior destes? Quem é o maior desses números? Quais são os números que a gente vai comparar? Log natural de 3/4, 0 e log natural de 3. Quem é o maior? Log natural de 3. F de 1, que é o log natural de 3. Como é que você sabe? Olhou a calculadora? A função log natural, o gráfico é assim, ó. Ela zera no 1. Pega o 3. Aqui, ó. Log natural de 3, tá aqui. É claro que eu não tô... Esse gráfico não é o gráfico dessa, tá? Eu tô só comparando esses valores. Log natural de 3, o 0 é 0 mesmo. Log natural de 3, 0 é 0. E o log natural de 3/4. O 3/4 é menor que 1, tá por aqui. 3/4. O log natural dele já é negativo. Tudo bem? Então, desses três, quem é o menor? É o log natural de 3/4. E o maior é o log natural de 3. Então, o mínimo absoluto, valor máximo absoluto e valor mínimo absoluto, tá? É f de menos meio, que é o log natural de 3/4. Pronto. Fez sentido? Deixa eu só colocar aqui no GeoGebra. A função ali é ln de x ao quadrado mais x mais 1. E eu quero olhar só nesse intervalo aqui, ó.
nesse intervalinho, que é o maior valor, f de 1. Que é o menor, f de menos meio. Então tá certinho nossa conta. Tá bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Então, olha só, espero que essa aula de hoje é muito importante, tá, gente? Revisa esses conceitos, porque às vezes a gente confunde um pouquinho ali na hora que a gente vê o teorema de Vast, o teorema de Fermat. É muito importante estar bem claro o que é um extremo local e absoluto. Saber que quando a função é contínua em intervalo, nesse intervalo a função vai ter o máximo e o mínimo absoluto. E saber que para você pesquisar e investigar os pontos de máximo ou de mínimo, você começa procurando os pontos críticos, que são os pontos em que a derivada é zero ou não existe, tá? E temos o método de intervalo fechado aí, que é um método para você investigar e encontrar de fato quem são esses pontos quando a função é contínua no intervalo fechado. Se a função não for contínua no fechado, isso aí, nada disso faz sentido. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Por hoje tá bom, foi bom revê-los. Aproveite um ano novo e até ano que vem. Dá um feliz Réveillon para vocês. Tchau.